Queridos companheiros de estudo, sejam bem-vindos. Mais uma vez, uma alegria muito grande poder estar repartindo com vocês este livro maravilhoso, Emmanuel, sempre recordando que Emmanuel é o primeiro livro de Chico Xavier sob a orientação de Emmanuel, por isso que leva até o seu próprio nome, porque é uma apresentação de Emmanuel para todos nós. E também Emmanuel, neste livro, procura trazer aqueles ensinamentos que traria respostas para as mais variadas perguntas que ele vinha ouvindo de toda a humanidade. E ele vai nos trazer estes esclarecimentos. E hoje, no nosso episódio, estaremos vendo a lei mosaica. E Emmanuel inicia este tópico nos dizendo: a lei mosaica foi a precursora direta do Evangelho de Jesus. O protegido de Termutes, depois de se beneficiar com a cultura que o Egito lhe podia prodigalizar, foi inspirado a reunir todos os elementos úteis à sua grandiosa missão. Termutes é uma princesa egípcia. Flávio Joséfo, que é um grande historiador, ele traz essa notícia para nós, de que Termutes foi quem resgatou e adotou Moisés das águas do rio Nilo. Não se sabe ao certo quem é a figura de Termutes. Alguns historiadores acreditam que Termutes tenha sido, na verdade, Hatshepsut, que viveu por volta de 1500 a.C. e era filha do faraó Tutmés I. É importante entendermos essa significação, porque Termutes, na condição de princesa, adotando Moisés, deu toda a capacidade, todo o direito de Moisés de ser instruído sobre os ensinamentos profundos e secretos que somente os filhos dos nobres, os filhos dos faraós e das princesas é que tinham direito a este ensinamento secreto. E qual seria o fundamento deste ensinamento? Apesar de que os egípcios, na sua grande maioria, a população mais não da casta elevada, acreditava no politeísmo, aqueles que eram iniciados, aqueles que recebiam os ensinamentos profundos, acreditavam no Deus único. E foi sob este ensinamento que Moisés cresceu e teve direito a todos os mistérios milenares dessa riquíssima tradição egípcia. E Emmanuel prossegue: vulgarizando o monoteísmo e estabelecendo o decálogo sob a inspiração divina, cujas determinações são até hoje a edificação basilar da religião, da justiça e do direito. Moisés tinha uma mediunidade extremamente aflorada. Ele trouxe para nós a base de todos os direitos e até hoje os 10 mandamentos estão no substrato de todas as regras, de todos os dicionários de direito do mundo todo. Não importa qual a religião, não importa sobre qual regime este país esteja, mas se nós formos percustrar o significado de todo o Código Penal de todos os países, nós vamos perceber que lá se encontra os 10 mandamentos. Desta forma, sob a inspiração divina, Moisés se tornou o grande condutor da fé no Deus único. E ele conseguiu fazer com que este povo nômade, este povo, de certa forma, subjugado pelo povo egípcio, impregnado com todos aqueles conhecimentos místicos que os egípcios impuseram a ele,
fez com que aquele povo, através do deserto, absorvesse todo aquele ensinamento secreto que Moisés teve da existência de Deus único. E ele vulgarizou, no sentido de que tirou aquele ensinamento que era restrito à elite para todo o povo. E isso foi fundamental para que o Cristo, depois, pudesse trazer o complemento de tudo que Moisés nos ensinou. E Emmanuel ainda prossegue, se bem que as doutrinas antigas já tivessem arraigado a crença de Deus único, sendo o politeísmo apenas uma questão simbológica, apta a satisfazer a mentalidade geral. E o que Emmanuel está nos transmitindo aí? Está nos transmitindo que, apesar da grande maioria acreditasse no politeísmo, muitos deuses, no fundo, todos sabiam que era necessário que houvesse um Deus acima destes deuses mitológicos. E foi isso que Moisés foi solidificando neste povo valoroso que eram os hebreus, que depois se tornaram judeus não pelo povo, mas pela crença na base judaica, que é o Deus único, o Decálogo e o Pentateuco, que Moisés ditou para a posteridade. Prosseguindo ainda, Emmanuel nos ensina: a legislação de Moisés está cheia de lendas e de crueldades compatíveis com a época, mas, escoimada de todos os comentários fabulosos a seu respeito, a sua figura é, de fato, a de um homem extraordinário, revestido dos mais elevados poderes espirituais. É importante compreendermos que o povo hebreu, naquela época, não tinha tablet, não tinha computador para registrar, nem ao menos a população sabia escrever. A grande maioria do povo era analfabeto. Deste modo, como é que se transmitia conhecimento? 100% oral. E os judeus, como povo nômade, eram um povo altamente habilitado para transmitir essas histórias de uma maneira romanceada, porque desta maneira seria gravada na mente daquele povo. E assim é que os contadores de histórias, naquelas aldeias, naqueles assentamentos de povo nômade, sobre a tarde, eles se reuniam em volta do contador de história daquela tribo. E assim ele, de geração em geração, ia narrando os feitos de Moisés. E quem conta a história, conta do seu jeito, grava do seu jeito. E qual era a melhor forma de impactar o povo para que eles se lembrassem da história? Era usando mitologia, usando, de certa maneira, exageros, porque assim impactava e eles guardavam aquele conhecimento. Assim é que, se você for ler o início ali das narrações da Gênese, do Números, do Êxodo, do todo o Pentateuco, não é? Vocês vão ver que há muita coisa que hoje para nós é difícil de engolir, mas que foram essenciais para que, na época em que ainda não se escrevia essa história, ela ficasse memorizada. Por isso que é preciso retirar o sentido profundo do que está lá, porque através do exagero, grandes verdades foram narradas. E Emmanuel finaliza este tópico maravilhoso sobre Moisés, nos informando: foi o primeiro a tornar acessível às massas populares os ensinamentos somente conseguidos à custa de longa e penosa iniciação,
com a síntese luminosa de grandes verdades. E mais uma vez, é muito importante finalizar deixando bem patente a importância de Moisés de ter espalhado o conhecimento, de ter aberto o caminho para que depois o Cristo viesse dizer: eu não vim violentar a lei, eu vim dar seguimento a ela. Ele veio tirar aquele misticismo que foi utilizado como técnica por Moisés e os seus continuadores para que o povo lembrasse. Mas Jesus veio, eu vim confirmar a lei e ampliá-la. Então, Moisés tem um papel significativo. E é por isso que ele é o grande precursor de Jesus, porque, mais do que qualquer um, ele preparou o caminho para a vinda do Cristo. Foi um grande emissário do Cristo para difundir as bases do cristianismo. E assim, nós finalizamos esse tópico, aguardando vocês para a próxima semana para darmos continuidade. E preparem-se, porque na semana que vem vamos falar sobre Jesus. Até lá, aguardo vocês todos. Que Deus nos abençoe e ilumine.